pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero apresentar para vocês mais um modelinho de barrado em crochê para panos de prato. Será o barrado de número 54. O modelo que nós vamos aprender hoje será este. Ele é um barrado muito bonito, muito delicado ele ficou. Aqui é o início, aqui é o meu final. Pessoal, este barrado é o seguinte, tá? Ele é confeccionado até a carreira, ele inteiro, né? Eu digo, ele é confeccionado até a carreira de número... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até a carreira de número 10. A gente trabalha direito e avesso, né, no barrado inteiro, que esta ponta aqui, ela é feito individual. Aqui eu faço uma primeiro, depois a próxima, e este biquinho de acabamento a gente faz inteiro, tá? Na aula vocês vão entender o que eu estou falando. E algumas informações sobre este pano, ele tem um total de 11 carreiras, entre ida e volta. Eu fiquei com um total aqui de 6 motivos. E o múltiplo deste pano, ele é 12 mais 2, tá? Então, você vai casear seu pano pelo lado direito. No caso aqui, o meu caseei nos 4 lados, né? Dei a volta no pano e encerrei aqui o meu caseado, que é separado de 2 correntes. E a minha primeira carreira eu já vim fazendo aqui também pelo lado direito. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, conta mais 12, mais 12, mais 12. E lá no final eu tenho que ter 2 caseados sobrando, tá? Este meu pano de tamanho 45 por 71, eu usei 6 vezes 12 caseados. Então, eu fiquei com 72 caseados, mais aqueles 2 que eu preciso para o final. O meu aqui deu 74 caseados, tá? Então, pessoal, mas independente de tamanho de pano, é que eu expliquei. Vão fazendo de 12 em 12 e no final eu tenho que ter 2 caseados e vão controlando o seu caseado aí para poder não faltar e nem sobrar demais, né? Para você não ter que ficar desmanchando, certo? E referente a material, eu utilizei agulha 1,25, tesoura. E usei uma linha de Tex 151, marca e número da cor, vou deixar aqui embaixo no box de informações, certo? Vou colocar aqui só para vocês visualizarem melhor os pontos, uma plaquinha. Ficou um ponto muito bonito. Ficou lindo mesmo. E aqui vocês conseguem ver melhor aqui os pontos, tá? Então, pessoal, se você já gostou aí da proposta de hoje de aula, já deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal. Na hora da inscrição, ative o sininho para você receber notificação de vídeo que eu postar aí no YouTube. Me sigam lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Eliane Prado 03, que lá eu posto foto de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal, tá? De antemão, quero muito agradecer a todos que estão deixando mensagens, né, os comentários, estão me seguindo lá no Instagram, tá? E graças a Deus o canal está crescendo a cada dia, graças a vocês, né, pela inscrição e visualização aí dos vídeos. Então, pessoal, eu vou organizar aqui a mesa e já volto para a gente começar o barrado. Iniciando o nosso trabalho, aqui eu fiz o meu caseado separado de 2 correntinhas pelo lado direito do meu pano de prato. Trabalhei ele a volta toda e vou iniciar a primeira carreira também pelo lado direito. Faço 3 correntes e mais 3 pontos altos. Fiquei com um total de 4 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo um caseado de base e aqui, ó, neste ponto de base eu faço um ponto alto. 2 correntes,
neste outro ponto de base eu faço um ponto alto. 2 correntes, neste ponto de base eu faço um ponto alto. A primeira carreira nós vamos fazer assim até o penúltimo caseado de 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto, e chegando lá no último caseado, nós vamos repetir os 4 pontos altos. Façam de vocês da maneira que eu acabei de explicar, que eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei a primeira carreira. Fiz todos os quadradinhos vazios, separados de 2 correntes, e aqui no final eu fiz 4 pontos altos. Aqui eu subi 3 correntinhas, virei meu pano, e aqui eu fiz mais 3 pontos altos, totalizando aí 4 pontos altos, ok? Agora, deixa eu só arrumar aqui. Agora vamos fazer 4 quadradinhos vazios, separado de 2 correntes. Aqui eu fiz, né, as 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Assim que eu fiquei com o meu canto. Agora nós vamos colocar 2 pontos aqui dentro do quadrado, um aqui na base, por 4 vezes. Ó, 2 pontos aqui. E um aqui na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadradinho e um aqui na base. E mais 2 pontos altos aqui. E um aqui na base. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Vou fazer uma sequência de 8 quadradinhos vazios. 1, 2, lembrando que são 2 correntinhas de separação. Aqui é o ponto alto, já fiz 3 quadrados. 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, mais um aqui para fechar 8 quadradinhos vazios. E aqui eu repito novamente 4 quadradinhos vazios, eu vou preenchendo com um ponto alto, me dando um total de 13 pontos altos. Sempre lembrando que é um na base e 2 aqui dentro do quadradinho. Assim. Então, a repetição será esta, tá? Lembrando que lá no final aqui do meu pano, eu tenho que fazer apenas 4 quadradinhos e preencher aqui com ponto alto, um total de 4. Bom, pessoal, aqui eu terminei a segunda carreira, como eu expliquei para vocês, distribuí aqui 8 quadrados vazios, em 4 quadrados vazios, distribuí 13 pontos alto, aqui os 4 quadrados vazios e os 4 pontos alto. Aqui eu fiz 3 correntinhas, vou virar o meu pano, vou fazer aqui mais 3 pontos alto, que me totaliza 4, com aquelas 3 correntinhas que subimos. Vou repetir os 4 quadradinhos vazios, com 2 correntes e um ponto alto.
duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Então, eu fiquei assim com o meu cantinho. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos, aqui é o meu segundo, terceiro. E aqui a gente fica com um total de 4 pontos altos, por causa deste aqui que nós fechamos o quadrado vazio. Duas correntes, vamos contar 1, 2 no terceiro ponto de base. No terceiro ponto de base, a gente faz um ponto baixo, duas correntes, conta 1, 2 no terceiro aqui, ponto de base, a gente faz um ponto alto e mais os 3 aqui restante. Aqui nós vamos completar com os quadradinhos separados de duas correntes, ponto alto. Chegando aqui, a gente repete, né, os 4 pontos alto. Duas correntes, a gente vai contar 1, 2 no terceiro ponto de base, a gente faz um ponto baixo, duas correntes, a gente conta 1, 2 no terceiro ponto de base, a gente faz aqui o restante dos pontos que se pede aqui. Certo, pessoal? Então, a repetição do nosso trabalho será esta, tá? Aqui agora a gente vai preencher os quadrados. Vamos fazer este motivo igual eu acabei de explicar aqui. E lá no finalzinho a gente repete, né? Depois deste motivo, os 4 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Bom, aqui eu terminei a terceira carreira, né? Como havia explicado no bloco anterior. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Aqui eu já fiz 3 correntinhas, virei aqui o pano e já fiz mais 3 pontos alto aqui. Tá? O finalzinho aqui da terceira carreira, a gente terminou igual nós começamos aqui, tá? Então, aqui agora, depois que eu fiz as 3 correntinhas, 4 pontos altos, eu vou fazer mais 2 correntes e vou trabalhar aqui os quadradinhos vazios. Vamos trabalhar 2 quadradinhos apenas, vazio assim. Esses outros 2 nós vamos preencher dentro do quadrado com 2 pontos altos, um ponto aqui na base e mais 2 pontos aqui dentro do quadradinho vazio de base e um aqui na base. Então, eu fiquei assim com o meu canto. E agora, eu preencho mais esses pontos aqui de base. Assim, ficam mais 3, né, pra gente terminar aqui de fechar. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou vir aqui, ó, para este ponto aqui de base e vou fechar aqui um quadrado vazio assim inteiro. E do outro lado aqui eu vou completar estes pontos e vou preencher esses 2 quadradinhos. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz 4 pontos altos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos que eu fiquei aqui. Aqui eu vou completar, né, os quadradinhos vazio com 2 correntes e um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Assim. Os 2 últimos aqui eu não faço, porque eu vou começar a fechar eles, né?
eu vou preenchendo aqui os pontos altos. Dentro do quadrado sempre são 2 e coloca nas bases aqui, ó. Aí eu vou preenchendo, dá um total de 10 pontos, né, que nós contamos agora há pouco. Chegou aqui no último ponto de base, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes e já venho direto para cá. Certo, pessoal? Então, a repetição será esta do nosso trabalho, tá? Vocês vão fazendo assim do jeito que eu expliquei até o finalzinho. Aqui, no caso, nós vamos completar estes pontos altos e vamos fechar aqui em mais 2 quadradinhos vazios, igual aqui, este lado, tá? Trabalhamos 4 quadrados vazios, depois a gente começa a fazer o motivo novamente. E no cantinho vão ficar 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Aí eu volto para mostrar para vocês como está ficando, tá? Bom, pessoal, continuando aqui, nós já vamos para quinta carreira, a quarta que nós terminamos, né, com os pontos alto igual orientei, 2 quadradinhos, 4 pontos alto. Aqui eu fiz 3 correntinhas, virei meu pano e fiz 3 pontos alto. Aqui nós vamos fazer 2 correntes e vamos fazer aqui os 2 quadradinhos vazios, né? Mais 2 correntes e aqui a gente completa o quadradinho vazio. Assim. Vamos preencher agora aqui mais 3 pontos altos. Tudo que a gente faz aqui no comecinho vai ser o espelho do final, tá, pessoal? Então, aqui eu fiz os meus 4 pontos altos, faço 2 correntes. Aqui eu vou contar 1, 2, no terceiro ponto aqui de base, eu vou pôr um ponto baixo. Faço 2 correntes e neste último ponto aqui, ó, eu faço um ponto alto, assim, tá? Eu faço 2 correntes, aqui nesta alça de correntinhas eu faço um ponto alto, 2 correntes, e aqui neste outro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um ponto baixo, 2 correntes, e aqui eu conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço este ponto alto e completo aqui com o restante dos pontos que me pede, certo? Então, o nosso motivo ficou assim. Agora, para continuar, a gente faz, né, os 4 quadradinhos aqui vazios, separado de 2 correntinhas. Desta maneira, a gente vai fazendo. E quando chega aqui no outro motivo, nós vamos repetir o que acabamos de fazer aqui, tá? Então, pessoal, eu fiz os 4 quadradinhos aqui, aí eu completo com mais 3 pontos altos. Fiquei com um total de 4 pontos altos, faço 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo, 2 correntes, aqui eu ponho um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto aqui neste primeiro ponto de base, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo, 2 correntes, conto 1, 2, 3, ponho aqui um ponto alto e completo com mais 3 pontos altos. Assim. Então, a minha repetição será esta, ok? Onde tem os quadradinhos, você completa com os quadradinhos. E o finalzinho lá é a mesma coisa aqui do início que nós acabamos de fazer. Bom, pessoal, aqui eu terminei a carreira número 5. 1, 2, 3, 4, 5, igual eu havia explicado para vocês. Aqui eu fiz as 3 correntinhas, 3, aí virei meu pano, fiz 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntes
E vou completar aqui com mais 2 correntes e um ponto aqui na base, né? Repetir aqui os meus 2 quadradinhos vazios. Aqui eu vou repetir os 3 pontos altos, né? Porque eu já havia feito o primeiro ponto lá na base. Então, aqui eu repeti aqueles pontos de base, assim. Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Neste ponto alto de base aqui, eu vou fazer um ponto alto. E aqui onde ficou aquele quadradinho, dentro do quadrado eu vou colocar 2 pontos altos. Um ponto alto aqui nesta base. E mais 2 pontos altos aqui. E um aqui na base. Então, tá ficando assim meu trabalho. Agora eu faço, né, 4 correntes, que é o espelho do outro lado, e venho aqui, ó, neste primeiro ponto de base e completo o restante dos pontos. Assim. Então, assim que ficou o motivo. Aí, pessoal, nestes 4 quadrados aqui, vazio, nós vamos também colocar tudo de ponto alto. Nas bases aqui, a gente coloca um ponto alto. Dentro do quadrado, sempre 2 pontos altos, da maneira que eu estou demonstrando. Assim. Aí, aqui eu cheguei para começar a repetição do motivo, tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Depois aqui, ó, destas 4 pontos alto aqui, né? Que chega próximo aqui da florzinha que vai se formando. Aí, eu começo a repetição aqui, ó. Eu coloco mais 3 pontos alto aqui, porque a gente já colocou um aqui na base. E aqui a gente vai colocar 4 correntes. Aqui nos quadradinhos centrais, né? Vão ser 7 pontos altos, depois 4 correntes aqui. E aqui a gente repete isso aqui que nós acabamos de fazer, tá? Então, vou fazendo de vocês. O final é igualzinho ao início. E daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês como é que tá ficando, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu terminei a carreira. Ficou assim, igual lá ao início. Aqui eu fiz 3 correntinhas. Virei o meu pano. Agora, aqui eu fiz 3 pontos altos, que é o meu cantinho. Vou fazer 2 correntes. Aqui, vou fechar um ponto alto e fico com um quadradinho vazio. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, neste primeiro ponto de base aqui, eu vou fazer um ponto baixo, assim. E mais 2 correntinhas, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou ficar assim com o meu cantinho. Vou ficar assim com o meu cantinho, certo? Aí, agora, pessoal, eu faço aqui, ó, 2 correntinhas, e aqui nesta alcinha eu vou colocar 3 pontos altos. Assim. E um ponto alto aqui na base. 2 correntes, vou contar 1, 2 no terceiro ponto aqui de base, eu vou fazer um quadrado vazio, 2 correntes, venho aqui e faço outro quadradinho vazio. Então, ele ficou assim. Aqui eu coloco também 3 pontos altos nesta alça aqui. Vamos espelhar, né? Vamos fazer 2 correntinhas. E aqui no ponto de base, eu faço um ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um ponto baixo, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço ponto alto. Deixa eu só conferir se eu continuo fazendo os pontos altos.
Só um minutinho. Isso. Aí eu vou fazer aqui os pontos altos. Dois, quatro, seis, 7 pontos altos nós vamos fazer. 2, 4, 5, 6 e 7. Então, nós ficamos assim, pessoal. Se ficou dúvida, volta lá o vídeo de novo do começo e vai observando como eu coloquei os pontos, tá? Então, a partir daqui, ó, eu vou fazer mais um pouquinho, porque ele ficou com muito ponto aqui, às vezes dá uma confundida, tá? Então, depois que eu terminei de fazer esses 7 pontos altos, eu faço 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu fecho um ponto baixo, 2 correntes. Neste último ponto de base, eu faço um ponto alto, que a gente tá espelhando aqui agora, tá vendo, ó? Então, a gente vai fazer 2 correntinhas, e nesta alça de correntes, vamos colocar 3 pontos alto e um aqui na base. 2 correntes, aí eu conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui no último ponto de base, eu faço um ponto alto e mais 3 pontos altos na alcinha de correntes. Assim, faço 1, 2 correntinhas, ponho um ponto alto aqui nesta base, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto baixo, 1, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro aqui ponto de base, eu coloco um ponto alto e faço aqui mais 7 pontos altos, né? Contando com aquele primeiro, eu tenho 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto alto aqui, tá? Então, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho melhor, depois que eu fiz esses 7 pontos altos, que é este aqui, nós vamos repetir todo este processo aqui que eu acabei de explicar, tá bom? Então, vão fazendo de vocês, chegando lá no finalzinho, façam a mesma coisa aqui que o início, tá? Porque é o espelho, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu terminei a 7ª carreira, como eu expliquei no bloco anterior. Se você ficou com dúvida, volte lá na explicação para você ver onde eu coloquei os pontos, tá bom? Fiz aqui a sequência. Depois que eu terminei aqui os 4 pontos altos, subi 3 correntinhas e fiz mais 3 pontos altos. Fiquei com um total de 4 pontos altos. Aqui eu virei o pano, que eu já adiantei aqui o meu cantinho. Aqui agora eu vou fazer 2 correntes e vou fazer um quadradinho vazio aqui. Aqui eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço meu fio, vou pular aqui, ó, estes pontos de base e vou vir aqui para o próximo. Faço um ponto alto e aqui dentro do quadradinho mais 2 pontos altos e um ponto aqui na base. Então, meu canto ficou assim. Agora aqui eu vou fazer 4 quadradinhos vazio. Põe aqui um ponto alto nesta base, faço aqui mais 2 quadradinhos, assim, e mais um aqui, ó, em cima deste ponto aqui de base. E completo aqui com 3 pontos altos. Assim que ficou o meu canto, pessoal. Agora, aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho aqui para este próximo ponto de base, assim.
Aqui eu faço duas correntinhas, conto 1, 2, no terceiro ponto eu faço aqui um ponto baixo, conto 1, 2, aqui no último ponto aqui de base do motivo eu faço um ponto alto. Aqui eu repito as 4 correntinhas, venho pra cá, ó, e coloco um ponto alto. Então, para vocês entenderem, o trabalho tá ficando assim. Agora, aqui eu coloco mais 3 pontos altos. Coloco aqui mais os pontos altos que estão faltando. Aqui eu faço 4 quadradinhos. Ponho um aqui nesta base, 2 correntes, coloco outro nesta base, 2 correntes, coloco outro aqui nesta base, 2 correntes, e aqui eu faço mais um quadradinho vazio. Então, ele tá ficando assim. Então, pessoal, esta repetição, deixa eu melhorar aqui o foco, esta repetição aqui que nós já começamos a fazer é esta aqui, ó, tá? Então, vão fazendo de vocês da maneira que eu expliquei, depois aqui dos 4 quadradinhos vazios, você vai fazer um ponto alto aqui, 4 correntes em cima aqui destes pontos, um ponto alto, 2 correntinhas, você vai repetir isso aqui, tá? Nesta parte aqui, ó. Entendeu? Então, vão fazendo de vocês da maneira que eu expliquei. Se ficou com dúvida, volta lá um pouquinho para você ver onde é que eu estou colocando os pontos, ok? Bom, pessoal, aqui eu terminei a 8ª carreira, igual eu expliquei, né? Fiz aqui os 4 pontos altos, 4 quadrados vazios. Aqui 2 correntinhas de separação cada um, 4 pontos alto. Aqui eu fiz 4 correntinhas, pulei esse ponto de base e pus aqui o ponto alto, 2 correntinhas, 4 pontos alto. Aqui eu fiz 3 correntes e já virei meu pano e fiz 3 pontos alto, tá? Para adiantar um pouquinho. Agora aqui a gente vai fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas e vai fazer um quadradinho vazio. 2 correntes. Nós vamos prender aqui, ó, nesta alcinha, assim, e vamos fazer mais 2 correntes e fazer um ponto alto aqui. A gente repete esses pontos aqui de base. E repete tudo aqui, os quadradinhos, tá? Os 4 quadradinhos vazio aqui, separado de 2 correntinhas. A gente repete tudo. Repete também os pontos alto aqui, de base. Então, meu canto ficou assim, para vocês entenderem, tá bom? Aqui também a gente vai fazer 2 correntes, prende aqui na alça, 2 correntes e faz um ponto alto aqui. Assim. Aqui a gente faz 4 correntinhas e prende aqui, ó, neste ponto de base, faz 2 correntes, prende um ponto baixo aqui nesta alcinha aqui de correntes, 2 correntinhas e a gente vai repetir, pessoal, o que a gente acabou de fazer aqui, ó, depois deste processo aqui de separação de pontos, a gente volta a repetir este ponto de base aqui, tá bom? Então, vão fazendo assim, do jeito que eu acabei de explicar, tá? E daqui a pouquinho eu volto para a gente poder dar continuidade. Só a partir daqui, repete o que a gente acabou de fazer aqui. E esta parte aqui, vocês vão fazer ela aqui, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu terminei a 9ª carreira, como eu expliquei no bloco anterior, tá? O meu canto ficou assim. Aqui eu já fiz as 3 correntinhas, virei meu pano e fiz mais 3 pontos altos.
faço aqui 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, faço um ponto alto aqui, faço 1, 2, 3, 4 correntes e venho aqui para o próximo ponto de base. Então, meu canto ficou assim. Deixa eu acabar de fechar o ponto, faço 2 correntes, venho para cá, faço um quadrado vazio e aqui eu coloco mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes, venho para cá, faço um quadrado vazio, 2 correntes e faço outro quadrado vazio. Aqui eu completo com mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes, venho aqui e fecho na base, para ficar igual ao outro lado aqui, ó. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, fecho aqui no ponto de base. E aqui dentro eu vou colocar mais 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na base o 6º ponto. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui, ó. 2, 4, 6, 7. E aqui em diante, nós vamos começar a repetir, ó. Vamos fazer um ponto alto aqui, neste ponto de base, 2 correntes, e aqui eu fecho um quadrado vazio. Aí, eu cheguei neste motivo aqui, eu faço 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas para a gente fazer 2 quadrados vazios. Assim, aqui eu preencho com ponto alto. 2 correntes e aqui eu coloco um quadradinho vazio, igual o lado de cá, ó. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, fecho aqui neste ponto de base. E aqui dentro eu coloco 5 pontos. 2, 3, 4, 5. Mais um aqui na base 6. E mais um aqui, eu tenho 7. Então, pessoal, vão fazendo de vocês assim até o final. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Lembrando que o final vai ser o espelho do início aqui, ó. Do mesmo jeito que você fez desse lado, do outro você vai fazer, só que é o contrário, né? Você vai fazer 2 correntes, um ponto alto, 4 correntinhas, um ponto alto, 2 correntes e os 4 pontos altos. Aqui eu terminei a 10ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Agora aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. Vamos virar o pano. E vou fazer aqui mais 1, 2, 3, e aqui dentro do quadrado, mais um ponto alto. Então, eu fiquei assim com um total de 5 pontos altos. Faço uma correntinha, eu venho aqui para dentro deste espaço e vou colocar aqui 7 pontos altos, né? Eu coloco 6 aqui dentro. Aqui eu pus 4, 5, 6 e um aqui nesta base. Tá? Aqui no início nós não colocamos, viemos direto aqui para dentro, mas aqui a gente coloca o último ponto. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou pegar aqui, ó, neste ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora eu faço aqui mais 2 correntes. Venho aqui para este ponto de base e vou preencher aqui, ó. Pus um ponto de base, aqui dentro eu coloco 2 pontos altos, um aqui na base, 2 aqui dentro e um aqui na base. Assim. Aqui a gente faz 2 correntinhas e
fecha aqui neste último ponto de base. 2 correntes e aqui sim, tá, pessoal? Porque aqui é o início, não, a gente não colocou, no caso que é o canto. Agora, a partir daqui, nós vamos fazer 7 pontos altos aqui. 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto, tá? Então, nós ficamos assim com o canto. Bom, então, nós trabalhamos aqui 2, 4, 6, 7 pontos alto, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o pano aqui, que nós vamos trabalhar um motivo de cada vez agora. Então, aqui, ó, eu faço, no primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixíssimo. No segundo ponto de base, um ponto baixíssimo. No terceiro, um ponto baixíssimo. E no quarto ponto de base, um baixíssimo. Faço aqui 2 correntes. E faço aqui mais 3 pontos alto, assim. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho para este ponto de base e faço um ponto alto. Aí eu fiquei assim com o meu motivo. Aí aqui nós vamos fazer 2 correntes. Conto 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um quadrado vazio e mais um quadrado vazio. Faço 2 correntes e faço aqui o quadradinho vazio assim, ó. Faço igual ao outro lado, 4 correntes agora, e coloco aqui, ó, neste ponto de base, assim, e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiquei com um total de 4 pontos altos, assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para subir, assim, viro o pano novamente e vou trabalhar aqui os 4 pontos altos. Aqui eu já fiz eu já fiz 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E aqui eu já faço mais 3 pontos altos. Assim. Agora, nesta alça aqui, nós vamos colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E um aqui nesta base, um ponto alto aqui. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Aqui eu vou fazer 2 correntes. Neste ponto do meio aqui dos quadradinhos, eu faço um ponto baixo, 2 correntes, e aqui eu coloco um ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou colocar os 4 pontos de base. Completar aqui os pontos que estão sendo pedido aqui. Ok? Então, meu motivo ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui o pano, e nós vamos caminhando aqui, ó, com pontos baixíssimos. Ó, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, o quarto ponto, o quinto ponto, o sexto ponto. Eu tenho que ficar com 3 aqui sobrando, então eu vou pôr mais um aqui, ó.
sétimo. Aí eu faço duas correntinhas e aqui eu faço 3 pontos altos. Então, pessoal, aqui só para conferir, ó, nós fizemos pontos baixíssimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixíssimos, tá bom? Agora aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho pro outro lado aqui, ó. Faço um ponto alto e mais 3 pontos altos. Assim. Então, eu fiquei assim com o meu motivo. Agora, eu vou fazer 3 correntes, vou virar o pano de novo, que agora aqui a gente trabalha um motivo de cada vez. E aqui eu vou fazer, ó, os 3 pontos restantes que me faltam aqui completar. Dentro aqui eu vou colocar 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 aqui dentro. E mais os 4 aqui, os 4 que me pede aqui, ó. E o último aqui. Então, eu fiquei assim com o meu trabalho, ó, pessoal. E para finalizar aqui, eu faço uma correntinha, viro meu pano de novo. E vou caminhar aqui até... Vamos contar aqui que é melhor, ó. O primeiro ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. Deixa eu arrumar a linha aqui melhor. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Primeiro, segundo, o terceiro, o quarto. Faço duas correntinhas e aqui eu faço mais um ponto alto, mais outro ponto alto, mais outro, mais outro. Então, nós fizemos aqui um total com as duas correntinhas, né? A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui pode fazer uma correntinha e aqui a gente vai cortar o fio. Porque aqui a gente vai fazer um motivo de cada vez aqui para terminar. Certo? Então, só para vocês entenderem, o trabalho ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, tá bom? Então, agora a gente vai dar início neste outro motivo aqui. Eu só vou arrumar minha linha aqui e eu já volto pra gente começar. Bom, pessoal, aqui a gente tinha feito o primeiro motivo juntos, né? Só que eu dei uma adiantada aqui nos outros motivos e vou fazer o último aqui com vocês, tá? Para mim poder fazer novamente a explicação. Lembrando que depois que você terminou aqui de fazer o primeiro motivo, para começar o segundo, você vai prender aqui, ó, pelo lado direito do pano, você vai prender aqui, ó. Tem esses 7 pontos altos, você vai prender aqui no último. Aí, você vai fazer direito, avesso, e aqui no finalzinho a gente termina no avesso do trabalho, tá? E aqui assim, ó, 7 pontos, prende aqui do lado direito aqui a mesma coisa, prendeu aqui e prendi aqui. Trabalhei pelo lado direito, avesso, direito e avesso. E aqui nós vamos prender o fiozinho, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tem os 7 pontos, eu prendo aqui, ó. Faço aqui um nó.
E aqui eu vou colocar aqui, ó, coloco a agulha no primeiro ponto de base, dou aqui a primeira laçadinha para segurar e faço mais 2 correntinhas. Aqui dentro, aí o fio você já deixa aqui, ó, para poder passar junto, para ir arrematando. Aí eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos dentro das correntinhas de base e um aqui, nesta base. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntes, pulo este ponto aqui de base, esse quadradinho vazio, e venho aqui, ó, para o primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, aqui, ó, neste primeiro ponto de base, eu faço um ponto alto e vou preencher aqui os quadradinhos. 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, e aqui mais 2 pontos altos, e um aqui na base. Fiquei com 7 pontos altos. 2 correntes, venho neste ponto de base, fecho com ponto baixo, 2 correntes, aqui eu coloco um ponto alto de base e completo aqui dentro com mais 5 pontos altos. Aqui eu fiz 4, 5, mais um aqui na base, eu fico com 6 pontos e mais este aqui 7, né? Aqui agora nós vamos voltar, tá? Aqui no cantinho nós não vamos trabalhar igual aqui no início, ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, uma correntinha, vira o pano e vamos fazer 4 pontos baixíssimos. Aqui no primeiro a gente faz um ponto baixíssimo, mais um e mais outro aqui, ó. Faço 2 correntinhas e aqui eu preencho com mais 3 pontos altos. Faço aqui, ó, nos pontos de base. Assim, ó. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Vou prender aqui, ó, deste outro ponto de base. Assim. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. No terceiro ponto aqui eu faço um ponto alto, 2 correntinhas, e aqui no último ponto de base eu faço um ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho aqui neste ponto de base e faço mais 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Assim. Subo 2 correntinhas, viro o pano, que a gente trabalha direito e avesso, e aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos, né? Nós vamos completar aqui. Nesta alça aqui, nós vamos colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto alto aqui neste ponto de base. Então, nosso trabalho, só para vocês entenderem, tá ficando assim, ó. Agora, aqui nós vamos fazer 2 correntes, neste ponto de base do meio do quadradinho aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. 2 correntes e mais um ponto alto aqui, ó. Aqui a gente completa também com 5 pontos. 5 pontos alto, um ponto aqui na base, total fiquei com 7 pontos alto e completo aqui com mais 1, 2 e 3 pontos alto. Faço uma correntinha, viro o pano. Aqui no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixíssimo.
1, 2, 3, 4 pontos baixíssimo. 5 pontos baixíssimos, 6 pontos baixíssimos e 7 pontos baixíssimos, 2 correntes, e vou completar aqui mais 3 pontos altos, assim. Faço 4 correntinhas, laço o fio e venho pra cá, ó, e preencho 4 pontos altos. 2, 3, 4. Faço 2 correntes, viro o pano novamente. Aqui nós vamos preencher tudo de ponto alto. Aqui nós vamos colocar mais 3 pontos altos. Aqui dentro da alça de corrente, 5 pontos altos, 2, 2, 3, 4 e 5. E aqui a gente vai colocar mais 4 pontos altos. Uma corrente, vira o pano de novo. E aqui nós vamos caminhar um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos e 4 pontos baixíssimos. Levantamos 2 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, e vamos colocar mais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos, totalizando lá com as 2 correntes 7. Ficamos assim. Aqui a gente já pode fazer uma correntinha e cortar o fio. E aí, como eu falei, né, a gente termina do lado avesso. Bom, pessoal, só para finalizar, só com mais um detalhezinho aqui no nosso barrado, aqui no primeiro ponto de base pelo lado direito do pano, eu dei um nozinho aqui no meu fio, eu introduzo aqui no primeiro ponto aqui de base, laço o fio e vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Aqui no próximo ponto de base, eu também faço outro ponto alto. Faço 1, 2 correntinhas e no primeiro ponto de base aqui, ó, eu faço um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos, assim, ó. Aí eu faço um ponto alto aqui neste ponto de base aqui. Assim, ó. Faço 2 correntinhas e volto aqui, ó, dentro do mesmo ponto que eu acabei de fazer o ponto alto, faço 3 pontos altos que ele vai ficar deitado. Assim. Aí eu já venho aqui, ó, próximo ponto, pode pôr dentro do ponto assim mesmo, ó. E faz um ponto alto, 2 correntes, volta aqui dentro e faz 3 pontos altos, tá? Quando ficar o ponto um pouquinho longe do outro, igual este aqui, ó, eu faço uma corrente, tá? Não vão ser todos que a gente vai precisar fazer correntinha. É mais quando um ponto for mais distante do outro. 2 correntes, aqui eu faço 1, 2, 3. Aqui, ó. Aí eu faço um ponto alto. Pego aqui no primeiro ponto, né, da carreira e faço aqui um ponto alto. Faço 2 correntinhas e faço mais 3 pontos altos, assim. Faço uma corrente, aí aqui eu conto 1, 2, no terceiro ponto de base aqui eu faço um ponto alto.
2 correntes e 3 pontos alto deitado aqui. Uma corrente, porque aqui nós vamos fazer o cantinho para descer, então nosso trabalho tá ficando assim, ó. Só para ele ficar mais assentadinho, para ele não ficar virando assim, ó. Aí aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes e continuo a fazer os 3 pontos altos. Certo? Então, aqui a gente vai descer o ponto alto normal, assim. 1, 2, aí eu tô achando que é picô. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui. Aqui eu faço uma corrente porque eu fiz deste lado aqui, ó, tá? Que tá na mesma direção. Então, eu desço aqui, ó, no último ponto de base e faço aqui, ó, um ponto alto. Aqui eu faço 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui eu venho e deito, né, o ponto e faço aqui. Tá, gente? Então, tá ficando assim nosso trabalho. Aqui eu vou pegar, ó, e vou fazer 2 correntes, 3 pontos alto, né, que ele vai ficar deitadinho. Tá certo? Aí eu conto aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base aqui, ó, eu vou fazer um ponto alongado, ó, tira 1, tira 2 e tira 3, tá? Para ele poder ficar com altura. E aqui a mesma coisa, ó, 2 correntes, 3 pontos deitado, né? 3 pontos alto deitado. Aqui eu vou colocar uma na segunda correntinha aqui, ó, dentro dela aqui, ó, do lado, ó. E vou fazer um ponto alto. E aqui a gente recomeça a fazer os pontos deitadinho, igual eu acabei de explicar, ó. 2 correntes. Aí, chegou neste aqui, né, que é aqui, vamos dizer que é o primeiro, segunda torrezinha aqui, igual este aqui, né, nós fizemos uma correntinha, a gente também coloca aqui, ó, uma correntinha. E venho aqui para o próximo. E faz um ponto alto. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão fazendo de vocês essa maneira que eu expliquei. Lá no finalzinho eu volto pra gente terminar junto o trabalho, tá? E vão fazendo os picôs, picô não, os pontos alto deitadinho, da maneira que eu expliquei aqui. Vocês façam aqui, prestando atenção, que bem aqui, ó, né? A gente conta primeiro, segundo, no terceiro aqui, ó, antes de fechar, a gente põe uma correntinha. Aqui também, ó, a gente colocou correntinha, né? Para ele não emborcar assim, porque ele vai descer. Então, a gente colocou correntinha aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Que aí ficou na mesma direção do trabalho aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazer mais um pouquinho e volto com vocês, tá bom? Aqui a gente vai fazer junto agora. Então, aqui eu vou fazer melhorar o foco. Vou fazer as 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer os 3 pontos alto, né? Na alça do ponto alto aqui, ó. Laço aqui meu fio, vou contar 1, 2 no terceiro ponto aqui do meio de base. Eu vou fazer aquele ponto alto alongado. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas e aqui dentro eu também coloco 3 pontos alto aqui. Venho aqui, ó, no primeiro ponto da torre, né? E faço aqui, ó. Coloco aqui dentro. Faço um ponto alto, 2 correntes
e mais 3 pontos altos aqui. Laço, venho aqui para o próximo e também faço aqui dentro, ó, um ponto alto. Assim, 2 correntes e faço 3 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha, né, porque a gente vai passar para esta torre mais alta aqui. Faço um ponto alto. E aqui eu faço 2 correntes e 3 pontos altos. Laço aqui meu fio e venho aqui, ó, pro primeiro ponto aqui e faço um ponto alto assim. 2 correntes. Aqui eu faço os 3 pontos altos. Aqui, como a gente tá virando, a gente põe uma correntinha e conta 1, 2 no terceiro, perdão, conta 1, 2, 3 no quarto ponto de base, eu coloco um ponto alto. 2 correntes, e aqui eu sigo fazendo os 3 pontos altos, uma corrente novamente, vamos pegar aqui no último ponto aqui de base, ó. Esse fio aqui é para arrematar depois, o de trás. 2 correntinhas, venho aqui, faço 3 pontos alto. Laço meu fio e já venho pra cá, ó. Sempre dentro do ponto mesmo, ó. Que você vai colocar a agulha para fazer o ponto alto. 2 correntinhas, 3 pontos alto. Aqui é meu segundo. Meu terceiro, aqui é uma corrente porque a gente tá descendo, né? Lembra que a gente colocou um ponto alto aqui? Um ponto alto, fez aqui é aqui, ó, fez o ponto alto, né? 2 correntes, 3 pontos altos, fez uma correntinha aqui pra vir pra cá. Então, a gente faz descendo aqui, ó. Duas correntes e faz aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vem aqui para o próximo e faz um ponto alto, 2 correntes e 3 pontos altos. Assim. Aí, para encerrar aqui, pessoal, igual ao outro lado. Então, eu terminei aqui de fazer as 2 correntinhas e os 3 pontos alto deitado. Eu laço aqui a minha agulha e venho aqui, ó, para o terceiro ponto de base, faço 2 correntinhas, aqui eu fiz o ponto alto primeiro, né? 2 correntes e aqui eu repito mais 3 pontos alto aqui, que vai ficar deitadinho. E aqui no último ponto de base, eu faço um ponto alto, assim, uma corrente, e aqui a gente já pode cortar o fio. Que nós terminamos o trabalho. Aqui a gente arremata depois entre os pontos, né? A gente passa por dentro aqui, por trás do trabalho. E aqui nós terminamos o nosso motivo de hoje, do nosso barrado. Este último pontinho aqui foi mais para ele ficar assim, ó, sentadinho, para não ficar emborcando, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar uma plaquinha aqui para vocês melhor visualizarem os pontos. Assim. Ok? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da aula. Desculpa se ficou um pouco longo o vídeo, mas é que ele tem muitos detalhes, né, para ser passado.
E se você já gostou, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, na hora da inscrição ativem o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!